Se você acha que investir em educação, investir em conhecimento é caro, é porque você não tem noção do preço da ignorância. O preço que se paga pela falta de conhecimento. Só para introduzir o que eu quero dizer. Hoje apareceu para mim no YouTube um vídeo como sugestão de um filósofo de esquerda. É professor de história em universidade pública. O vídeo se chama Quem elogia torturador é inimigo de Cristo. E ele começa falando sobre isso aí, ó. Sabe que o ódio e a violência são condenados de forma explícita e direta no Sermão da Montanha, núcleo duro do cristianismo. Que Jesus recriminou o impulso de Pedro, que ao cortar a orelha do soldado romano, Cristo restaurou essa orelha e anuncia ao apóstolo: aquele que usar a espada será punido pela espada. Aquele que empunhar a arma será castigado pela arma. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. As passagens bíblicas que narram esse acontecimento são Mateus 26:51, Marcos 14:47, Lucas 22:50 e João 18:10. Todos esses livros falam sobre o mesmo acontecimento, só que em óticas diferentes. Mas o intelectual de esquerda, não sei se por falta de conhecimento ou se por mau caratismo, colocou uma mentira no meio da verdade. Depois dele ter falado sobre Cristo repreendendo Pedro por ter cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, que na verdade não foi de um soldado romano, mas até então de boa, porque até eu já falei soldado. Depois desse acontecimento, ele relata que Cristo disse isso aí, ó. Eu não vim trazer a espada, eu vim trazer a paz. Princípio magno do mestre, horas antes de ser torturado e morto. Mas na verdade, Cristo disse exatamente o contrário disso. E nem foi no Getsemane, nem foi naquele momento da prisão que ele disse. O versículo está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Ele não diz que veio trazer espada e sim paz. Ele disse exatamente o contrário disso. Uma mentira, uma desinformação no meio de uma verdade. E depois Jesus ainda continua dizendo: pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai e a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da própria família. O que Jesus estava querendo dizer é que por causa do evangelho, por causa da fé em Cristo, os cristãos teriam oposição, teriam pessoas contra a sua fé. Se levantariam contra eles, e inclusive dentro da própria família, e que por amor a Cristo e ao Evangelho o cristão teria inimigos. Por isso ele disse que não veio trazer paz, e sim espada, se tratando especificamente do conflito que o cristão teria a respeito da sua própria fé. Então um texto sem um contexto é um pretexto para heresia. Se você pegar um texto e retirar para usar de forma isolada, você pode facilmente criar uma mentira, porque aquele texto foi dito dentro de um acontecimento específico. Mas no caso do filósofo, ele nem pegou um texto e isolou para contar uma mentira. Ele já distorceu o texto de cara e colocou num outro contexto, colocou numa outra parte da história. Agora eu não sei se ele fez isso por falta de conhecimento ou se ele fez de propósito para manipular o público, já que a maioria da galera que está ali não tem a mínima ideia do que está escrito na Bíblia. Então acaba que o que for dito passa batido. Depois disso eu já parei de ver o vídeo, porque num vídeo de 12 minutos, onde em 2 minutos você já encontra uma desinformação, imagina no resto. Tudo isso que eu acabei de falar aqui nem é o tema principal do vídeo, foi só uma introdução para onde eu queria chegar. O preço da ignorância é esse. Se você não tem informação, se você não tem um filtro para passar tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você ouve, você acredita em tudo e toma isso como verdade. Ainda mais se for de um intelectual cheio de títulos e que fala difícil. Ele te leva facilmente na conversa. Mas como vocês viram, não é preciso ser nenhum teólogo para desmentir aquilo que foi dito. Então esse vídeo é para falar sobre a importância de você se informar, de estudar, de se preparar para crescer como indivíduo, para não ser mais enganado, para ter algo a passar para os seus filhos. O presente e o futuro desse país depende de você.
A TV mente para você o tempo inteiro e isso você já percebeu. Então você precisa se preparar para combater essas falsas informações. Eu já indiquei várias vezes aqui o Brasil Paralelo e eu volto a indicar. O conteúdo deles é incrível, são aulas de verdade, com historiadores de verdade, com professores de verdade, com documentários que parecem filmes de Hollywood, mas que são de fato a verdade. Agora, se você quiser história manipulada, é só ler os livros do Mac. Eu vou deixar um episódio aqui para você ver, mas esse episódio é só um episódio de toda uma série. Mas para você ter acesso a todo o conteúdo completo, a mais de 800 vídeos, a ter aulas ao vivo toda semana, eu tô falando de um curso mesmo, para você se informar de verdade. Para você ter acesso a todo o conteúdo completo, é preciso que você faça assinatura do canal. O Brasil Paralelo tem muita coisa gratuita, mas não chega nem perto do conteúdo exclusivo. Você pode fazer ou assinatura completa ou comprar alguns documentários separados. Parcela em 12 vezes, sei lá, mas pode ter certeza que mais caro que o conhecimento é o preço que se paga pela ignorância. No início do vídeo eu só dei um exemplo bíblico, fácil de detectar, mas o que é dito a respeito da história do seu país, sobre a política do país. A gente está num momento muito importante da história do Brasil e você precisa entender de fato o que está acontecendo e do que pode acontecer. E você está a um passo de saber o quanto de fato mentiram para você. Eu vou deixar o link deles aqui debaixo do vídeo e eu vou colocar nos comentários também, para ficar mais fácil de achar. É só clicar no link que já vai te jogar direto. E agora eu vou deixar para vocês um vídeo, um documentário, uma aula de um pouquinho do conteúdo que tem lá. Dá uma olhada nesse vídeo, busque informação, seja livre. Deixe os seus comentários aí para o vídeo pro Em Alta, a gente alcançar mais pessoas. Se inscreva no canal e até a próxima. Bom, então eu queria falar um pouco dessa questão da hegemonia da esquerda, né? Sobretudo no meio universitário. Que eu acho que isso fez muito mal para a cultura além da universidade, né? Porque causou uma restrição muito preocupante, né, do imaginário das pessoas. Uma coisa que o Olavo de Carvalho fala sempre, que a sua capacidade de imaginação, de ampliar suas imagens, é muito importante para quem exerce atividade intelectual, né? Eu acho que essa hegemonia da esquerda, por exemplo, desde quando terminou o golpe militar, que voltaram os exilados, que a esquerda começou a meio que assumir o controle. A esquerda tinha sido derrotada no golpe militar, derrotada do ponto de vista político-militar, né? Não do ponto de vista cultural, mas tinha sido derrotada politicamente. Começou a ressurgir, retomar o controle do país, e a partir daí se impôs uma hegemonia acachapante que fez muito mal para a intelectualidade brasileira, porque a esquerda parou de lidar, como ela ficou ocupando todos os espaços possíveis na cultura, ela parou de lidar digamos, com um adversário de carne e osso, né? Ela criou a sua própria direita imaginária e a partir daí parou de dialogar com qualquer intelectual que fosse minimamente taxado de conservador, né? Conservador virou uma categoria de acusação, não uma categoria de definição própria, né? A esquerda universitária definitivamente não conhece os autores conservadores. Eu passei mais de 10 anos na universidade, eu posso dizer com toda autoridade que não se conhece, isso não se lê nas bibliografias. Se você chegar numa universidade hoje e falar de Roger Scruton, as pessoas não conhecem, Russell Kirk, nem o próprio Eric Wegelin, as pessoas não leem isso. Ou seja, a direita para a esquerda brasileira é uma fantasmagoria, assim, é uma projeção de demônios e de coisas que ficaram resquícios da época da ditadura, né? Então tem essa associação um pouco imediata, direita, autoritarismo, militarismo, ditadura, etc., que é uma coisa, na verdade, é um desejo de não enxergar a realidade, de não abrir a cabeça para outras coisas. E esse eu vejo um problema, por exemplo, que essa chamada nova direita, os pensadores mais conservadores não têm, porque grande parte deles ou foi de esquerda, né, ou leu a literatura de esquerda. Ou seja, eles têm uma imagem real da esquerda, coisa que a esquerda não tem da direita. Então isso faz muita diferença, eu acho, né?
Isso eu vivi particularmente, porque eu fui de esquerda, durante um bom tempo, a minha família foi tradicional, já teve uma parte da família de esquerda, cheguei a ter parentes comunistas e tal. Então eu consigo saber, ter a imaginação, a amplitude imaginativa para saber o que o esquerdista sente, o que o esquerdista pensa na hora de tomar determinada decisão, entendeu? Eu não crio um fantasma, um espantalho, né? Isso me ajudou muito também a saber quais são os defeitos básicos de percepção da esquerda, né? Então o que eu vejo que essa hegemonia foi muito prejudicial para a intelectualidade brasileira como um todo, e eu notei que a partir da ascensão ao PT ao poder, essa coisa piorou muito dentro da universidade brasileira, né? Porque a universidade brasileira sempre foi predominantemente de esquerda. Mas eu notei, porque eu vivi esse período dentro dela, desde que o PT subiu ao poder, eu estava já na universidade e passei esses últimos anos de governo petista dentro da universidade, eu vi um radicalismo muito grande, um aumento da intolerância, uma total incapacidade de lidar com divergência real, né? Porque tem uma história, a esquerda sempre gosta de dizer que a esquerda é múltipla, né? São muitas esquerdas, nem todo mundo é petista, mas na verdade a gente vê que nos momentos decisivos da história brasileira, por exemplo, como no caso do impeachment, ou no caso da possível prisão do Lula, a esquerda ela se fecha toda. Então essa multiplicidade é fictícia. Quem acredita que a esquerda realmente está se enfraquecendo ao se multiplicar, eu acho que está um pouco iludido, né? Porque a esquerda ela tem uma coisa que eles sabem fazer bem, é trabalhar com a coisa da dialética, né? Então eles vão sempre procurando sínteses superiores, integrando as divergências, né? Foi o caso agora, nesse momento, que a esquerda inteira, isso eu fiquei muito impressionado, que a esquerda, principalmente dentro da universidade, 90% da universidade fechou de uma maneira assim, incondicional com o PT e com o Lula, mesmo diante de todos os crimes, das revelações. Então eu vi professores universitários passando a odiar, por exemplo, o Sérgio Moro, né? Nem sem conhecer direito, só porque estava causando problemas à esquerda no poder, né? E isso foi muito impressionante, a capacidade de ter um diálogo intelectual verdadeiro dentro da academia. E eu percebi também que dentro da academia, então, tornou-se muito difícil você fazer uma atividade intelectual verdadeira, né? Um intelectual honesto dentro da academia hoje, ou ele vai ter que se calar, não vai se posicionar de acordo com a realidade mais vasta do país e problemas maiores políticos, ou ele vai se especializar uma coisinha muito micro ali, que sei lá, que 10 pessoas vão ler e não vai ter diálogo, entendeu? Se ele começar a tratar de problemas mais amplos, que vão impactar na vida política, ele vai sofrer uma resistência terrível, né? Não, tá, então, por exemplo, essa questão da hegemonia esquerdista dentro do ambiente, dentro da intelectualidade brasileira é importante, porque você vê que quem ficou com o PT, no fim das contas, né, quem restou, porque o PT teve, a gente vê agora nos resultados eleitorais, o PT teve uma perda imensa, boa parte da população descartou o PT, já não acredita no PT, já não confia no Lula, já trata o Lula meio como um malandro, assim, já perceberam, né, a natureza política e criminosa desse partido. E quem ficou com o PT, na verdade, foi o público, digamos assim, a base essencial e original do PT, que foi a intelectualidade, principalmente universitária. O PT surgiu com os intelectuais da USP, junto com o pessoal da Teologia da Libertação, um pouco, e a CUT, mas ele, muito mais do que um partido de trabalhadores, ele sempre foi um partido de intelectuais, né? Então ele foi realmente o primeiro, digamos assim, intelectual coletivo, no sentido do Gramsci, a chegar ao poder no Brasil, tendo seguido a receita gramsciana exatamente, quase ipsis literis, né? Então, vários fundadores do PT são intelectuais que, inclusive, foram os primeiros tradutores de Gramsci, que introduziram o Gramsci no Brasil, Leandro Conder e uma série de outros através da civilização brasileira, né? Então, esses caras meio que se desiludiram um pouco com a antiga esquerda mais soviética, mais clássica, né? E fundaram o PT. E o PT começou basicamente com esses intelectuais. A questão da CUT, no movimento trabalhista,
foi graças ao Lula, que eles utilizaram mais como símbolo, mas a base de sustentação, toda a formulação teórica e ideológica do PT foi de intelectuais, né? E aí, durante um tempo, o PT conseguiu se popularizar com a questão do Bolsa Família e tal, conseguiu virar um partido, de certa maneira, popular e populista, né? Mas foi um momento efêmero, na verdade, da história do partido. O partido é muito menos, tem um apelo muito menos, tem menos apelo popular do que se imagina normalmente, né? E a prova disso foi o que a gente viu agora nesse final, que realmente o PT retornou às suas bases originais, que é a intelectualidade, basicamente a intelectualidade universitária, o pessoal de ciências sociais, ciências humanas e tal, principalmente, né? Gostou desse trecho? Então, para assistir ele na íntegra, entra no site do Brasil Paralelo, assine e seja membro. Lá você vai encontrar mais de 800 vídeos como esse, organizado por assuntos, dos mais variados temas sobre política, história, economia, tudo que é importante para a nossa expansão de consciência. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez, se inscreva nesse canal e até breve.